começou em 2004, quando Elise e Marcos se conheceram. O Marcos era casado e a Elise era garota de programa. E ela usava um site para poder agendar os programas dela e foi nesse site que eles se conheceram. Depois disso, eles continuaram tendo uma relação e foi só em 2009 que Marcos resolveu terminar o casamento com a esposa dele para se casar com a Elise. Sobre a Elise, eu acabei não achando muitas coisas da vida dela, mas o Marcos, ele era um herdeiro da Yoki. Eu acho que é aquela marca que faz... Que tem pipoca, eu acho que vende farofa também, mas ela é bem famosa nos mercados. Ele tinha 42 anos e ao longo do relacionamento com a Elise, eles acabaram tendo uma filha. E em 2010, a Elise começou a desconfiar que o Marcos talvez estivesse traindo ela. Mas nesse mesmo ano, a Elise acabou ficando grávida, o que acabou unindo um pouco mais o casal, e a Elise acabou deixando essa história de traição de lado. Mas 2 anos depois, em 2012, a Elise voltou a pensar que ela talvez estivesse sendo traída novamente. Então, ela bola um plano. Ela resolve voltar para a cidade natal dela, pro Marcos acreditar que ele estava livre e que ele podia fazer o que ele quisesse. Então ela contrata o detetive particular para seguir ele e ver o que ele estava fazendo. E a Elise acaba recebendo umas imagens do Marcos traindo ela com umas garotas de programa que ele se relacionava. E então chega o fatídico dia 12 de maio de 2012. A Elise chega de viagem e o Marcos vai buscar ela. Assim que eles chegam no apartamento, começa a rolar algumas discussões por um tempo, mas parece que não é nada demais, até que a Elise resolve falar que ela já sabe de tudo que tá acontecendo, que ela já sabe que ela tá sendo traída, e aí a briga começa a piorar um pouco mais. E aí a Elise conta que o Marcos começa a xingar ela pra caramba, começa a falar várias coisas pra ela. E ele começa a ir se aproximando na direção de uma arma que eles tinham em casa, porque aparentemente os dois caçavam. Então ele começou a se aproximar de uma arma de caça que eles tinham em casa. E aí ela fala que ela começa a ficar com muito medo, então ela corre pro quarto e pega uma 380, que é um tipo de arma. E quando ela volta do quarto, ela já volta apontando a arma pra ele. E aí ele começa a xingar ela cada vez mais, falando que ela é uma fraca, que ela não tem coragem de atirar, que ela vai voltar do lixo pra onde ela veio. E até aí, enquanto ele xingava ela, ela já tava com raiva, ela já tava brava, ela já tava com medo. Só que quando ele cita a filha deles, falando que ela vai ficar sem a filha, que ele vai pegar a guarda da filha, que ele vai falar que como uma prostituta pode ter uma criança, pode cuidar de uma criança, ela atira no meio da testa dele. Quando ela comete o crime, ela começa a pensar como que ela vai tirar o corpo dali. E como ela já tinha feito um curso de enfermagem, a primeira coisa que ela faz é esperar o sangue coagular, o sangue descer. E depois que ela espera por um bom tempo o sangue descer, ela começa a cortar o corpo do Marcos. E aí ela corta o corpo em 6 pedaços e divide em 3 malas. E aí ela resolve deixar o corpo numa mata